Se eu não tivesse passado por esse processo, se eu não tivesse passado por isso, o que seria da minha vida? Eu não sei nem o que acontecer. Eu já estava... E aí o dono da empresa chega para nós e fala assim, meu Deus do céu, isso aqui parece mágica. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um LikeCast. Hoje a gente vai falar sobre o seu desenvolvimento pessoal, sobre a sua capacidade de lidar com os problemas e, inclusive, dos fracassos que todos nós temos. Você sabia que um dos principais motivos para que os fracassos aconteçam é a falta de inteligência emocional? A gente vai falar sobre esse e outros temas com duas convidadas muito especiais aqui, não só para o LikeCast, mas também para a produtora Like. Sejam muito bem-vindas, Dani Moreira e Maria Leão. Que maravilha, hein? Ô, Max, a promessa de que elas viriam aconteceu! Demorou, eu achei, viu, pra elas virem aqui. Eu não sei o que aconteceu, Jéssica, mas fico feliz que elas Agenda tenham aceito, lotada, né? Agenda lotada. Agenda lotada. Assim é bom, assim é bom. Vamos lá, vamos começar então do princípio, para vocês entenderem quem são essas duas queridas que estão aqui no nosso estúdio. Dani, quero que você se apresente então para quem tá aí acompanhando o LikeCast. Então vamos falar um pouquinho da Dani. Então a Dani ficou 22 anos na área da educação, né? Trabalhando no ensino superior. E aí se reinventou. Por isso que eu digo que a inteligência emocional que você acabou de falar aí, ela é transformadora. Ela é maravilhosa. E hoje, né, um bom tempo já, mais de 6 anos aí, trabalhando com inteligência emocional, comportamental. Transformou minha vida, mudou minha vida. E eu sempre falo, minha vida e a vida de muitos alunos que vieram conosco, né? Perfeito. Você sempre envolvida na educação e a Dona Maria aqui, ela sempre impulsionando as pessoas também, sem saber na época direito o que era essa inteligência emocional, também estimulando as mulheres no autoconhecimento desde sempre, né, Maria? Conta um pouquinho de você. Eu vou começar falando, enquanto a Dani estava falando, me veio algo aqui sobre quem é você, né? Eu posso dizer, eu posso resumir em uma frase, que eu sou uma serva. O que é isso? Eu sou uma pessoa que serve. E é o que você falou, desde sempre. A minha jornada, a minha trajetória, desde sempre foi realmente servir. Então, sempre eu aprendia e eu passava isso para os outros. Seja em palestra para mulheres, seja em congresso enfim, de outros lugares, com outros temas. Mesmo quando empresária no ramo da moda, tudo quanto eu aprendia, eu tinha a necessidade de passar para frente. Então, eu sempre servi nesse sentido. Mas a minha linha do tempo, ela é muito legal, porque eu sempre fui... Uma frase que a Dani sempre diz assim, que Deus sempre vai nos levar para o melhor. Se a gente for olhar para a linha do tempo, você vai ver que você sempre vai para o melhor. E quando eu olho para a minha linha do tempo, eu vejo que eu sempre fui para o melhor. Mesmo não entendendo, às vezes, no momento que eu estava passando, mas depois eu comecei a entender. Então, se eu posso resumir de forma assim, muito simples quem eu sou uma pessoa que nasceu para servir. Servir com aquilo que eu aprendo, servir com o meu trabalho, com a minha profissão, enfim. Mas eu venho de uma jornada de... trabalhar, servir as pessoas, depois eu monto a minha própria empresa, sou dona do meu próprio negócio, e nesse meio tempo eu também fui apresentada à inteligência emocional, né, como você falou antes ali, que era uma das inteligências que eu não havia desenvolvido e eu nem sabia que existia o desenvolver essa inteligência, que é a nossa segunda inteligência, né, e aí eu me apaixonei, comecei a estudar, e me especializei e hoje estou aqui sendo uma treinadora comportamental. Ô Dani, você foi mentora da Maria. A Maria... Você teve uma grande colaboração aí nessas decisões. Eu ganho duplamente, né? Primeiro vem como aluna, né? E aí eu vejo na Maria uma vocação incrível, né? Ela vem como aluna e se torna mentora, né? Ela fala assim, meu Deus do céu, me descobri e quero...
foi na caminhada, se desenvolvendo e aconteceu, né, Maria? Aconteceu. Então, eu acho muito legal hoje, porque quando as pessoas elas sentam conosco, a gente fala, tá aqui, ó, eu tenho aqui uma prova que acontece, que dá certo, né? Exatamente. E eu acho que para quem não entende o que é o desenvolvimento pessoal, nunca parou para pensar nisso, não dá muito para traduzir em palavras o tamanho do impacto. A gente consegue falar de resultados que nós tivemos. Mas eu posso até, vou usar o Max como exemplo, tá? Dá licença? O Max é uma dessas pessoas que sempre teve muita consciência do que ele queria, das necessidades dele. E quando ele entendeu o que era o desenvolvimento pessoal, não é o quanto você se conhece, mas o que você ainda não conhece sobre você que faz toda a diferença, não é? E eu achei que eu me conhecia bem, até eu fazer, né, o programa e descobri que, na verdade, não. Eu tinha muita coisa ainda a desenvolver. E eu até queria perguntar para elas se elas acham que todo mundo sabe o que é a inteligência emocional, se as pessoas conhecem, porque primeiro você tem que estar consciente do problema, né? E eu acho que tem muita gente que nem está consciente, que não tem a inteligência emocional desenvolvida, né? O que vocês acham? Então, eu acredito que a grande maioria das pessoas não sabem o que é inteligência emocional, em primeiro lugar, do que se trata. E, em segundo lugar, as pessoas, elas acham que se conhecem, mas elas não se conhecem. E quando eu não me conheço, eu não tenho a minha identidade. Como que eu começo a ter a minha identidade? Conhecendo sobre mim e sobre a minha história. Aí sim é o primeiro passo para eu ter a minha identidade. Mas falando da inteligência emocional, para as pessoas que estão assistindo entender um pouquinho, porque assim, nossa, hoje todo mundo fala sobre isso, né? Mas não. Ainda as pessoas, elas podem falar, mas de uma forma muito, muito romantizada, né? É o que se apresenta para as pessoas, uma fórmula onde as pessoas vão ter uma vida perfeita. E não é assim que funciona. O que é a palavra inteligência? Inteligência significa você ler por entre as linhas. Isso é inteligência. Eu entendo o que se quis dizer por entre as linhas. E a gente falando do emocional, é tudo aquilo que você traz com você. Quando a gente fala quem você é, o fato é, você é as suas emoções. Você é as suas emoções. Quem está assistindo a gente agora, que está ouvindo, assistindo, pare para pensar. Quais são as suas emoções? Pega um papel e anota. E aí, de preferência, anota quem é você, quais são as tuas emoções em cada área da tua vida. Exatamente. Né? Porque são 11 áreas que a gente trabalha. E quais são as emoções que você tem dentro de cada área? Por exemplo, lá na tua vida espiritual, qual é a emoção que você tem lá? Se você for parar realmente para pensar, a partir desse ponto você começa a descobrir muita coisa sobre você. Talvez nessa área a tua emoção seja de revolta, seja de incredulidade, ou seja de muita fanatismo, seja de muito medo, ou seja de muita entrega, de muito servir, né? Então, esse é um pilar. Agora, qual é a tua emoção quando você pensa no teu pai? Qual é a tua emoção quando você pensa na tua mãe? Então, você vai começando a ler por entre as linhas, entende? Sobre você. E isso é inteligência emocional. E eu acredito que muita gente acha que sabe o que é. Mas a verdade, respondendo para o Max, é que as pessoas, elas realmente estão bem além de entender ainda o que realmente é. E geralmente quando elas chegam até vocês, existe uma demanda específica. Então, talvez elas não reconheçam que de fato não tem inteligência emocional, mas ela reconhece uma falta. Em geral, as pessoas procuram vocês porque tá faltando alguma coisa. Exatamente, é isso? Pela dor. Normalmente pela dor. Que triste, a gente podia aprender pelo prazer. Tem uma frase assim, a dor não te fere. A dor, ela não existe para te fazer sofrer. A dor, ela existe para você se curar. É por isso que a dor existe. E falando esses dias com uma mentorada, ela falou assim, mas por que será que a gente se apega a tanta dor? Porque a gente foi ensinado a
se apegar à dor, a sofrer. Tem pessoas que quando não estão num estado de sofrimento, quando elas estão bem, elas se questionam se não tem alguma coisa errada. Porque a grande maioria de nós fomos ensinados que a gente precisa estar sofrendo para que as coisas estejam acontecendo na nossa vida. E não é assim. Quando a gente entra no estado de plenitude e de paz, aí sim nós estamos sendo o que nascemos para ser. Mas as pessoas não entendem. Mas realmente, as pessoas, quando elas vêm nos procurar, mas isso que você falou é interessante. Às vezes, né, Dani, as pessoas vêm nos procurar com uma demanda. É, bem interessante. Que elas acham que tem uma demanda. Quando elas entram no processo, elas entendem que aquilo que elas achavam que era a necessidade não tem nada a ver com o que elas realmente precisam, com o que elas realmente necessitam. O que elas realmente precisam se curar, o que realmente precisa... Se curar no sentido de olhar para aquilo e ver que aquilo ali Porque quando a gente fala em cura, e especificamente você e o Max são nossos mentorados, vocês conhecem muito bem nosso trabalho de forma profunda, e as pessoas podem ouvir assim, mas se curar, faz o quê? Algo místico? Não tem nada com isso, embora nós, por professarmos a nossa fé e acreditar, sim, que nós trabalhamos uma questão espiritual, sim, sem dúvida, e nós confessamos isso aqui, né? Porque nós temos essa fé, né, Dani? Exatamente. A base do que nós é Deus. Fazemos é Deus, é realmente a nossa fé. Mas a pessoa, ela entende que o que está ferindo ela, talvez ela chegue para nós porque ela está com problema no relacionamento, por exemplo. Né? O que mais a gente é procurado primeiro lugar, financeiro, problemas com dinheiro. Segundo lugar, problemas com casamento ou relacionamento afetivo. E problemas na área profissional. É o que a gente mais atende. Então, às vezes, a pessoa vem com problemas, achando que tem um problema lá no casamento, mas ela, na verdade, o problema dela não é no casamento apenas. Não é o casamento, é um conjunto de coisas que às vezes ela vai olhar para trás e ela carrega uma palavra que foi dita para ela quando ela era pequena ainda e que está travando hoje ela na vida afetiva adulta. Então, a gente vai e ajuda ela a entender isso tudo, né? Nós temos uma mentorada específica que é muito legal a gente falar isso, a gente não vai citar nomes, obviamente, nunca, mas é uma mentorada nossa que já é da terceira idade, né? A gente é muito privilegiado, né? A gente atende desde os 7 aos 70, a gente diz assim, né? E isso é muito legal, desde os 7 anos aos 70 anos. E nós temos uma mentorada que é da melhor idade e ela sentia-se muito triste, muito triste. Isso aqui é interessante contar, porque talvez alguém em casa possa identificar. Carregava muita tristeza e, enfim. E aí um dia ela chegou na mentoria extremamente triste, né, Dani? E aí eu sentei do lado dela, peguei na mão dela e falei pra ela, o que tá acontecendo? Eu tô muito triste, eu só queria que essa tristeza saísse do meu coração. E ela chorava bastante e eu disse pra ela, tá bom, o que faria essa tristeza sair do teu coração? E ela olhou pra nós emocionada e disse, eu queria ter um momento com meu pai. Eu queria sentar no colo do meu pai. E ela tem uma idade bem avançada. E aí eu olhei para ela e falei para ela, mas então senta. Imagine que o seu pai estivesse aqui agora, feche os seus olhos e imagine, porque nós sabemos que o nosso cérebro não tem discernimento do que é real, daquilo que é imaginário. Para ele tudo é real, tudo acontece naquele momento presente. Então, quando ela fechou os olhos e eu fui a conduzindo para esse lugar, ela teve assim um momento muito, muito bonito e ela testemunhou para nós, depois, passado alguns dias, ela testemunhou dizendo que aquela tristeza havia ido embora. Então, assim, o que acontece? Quando a pessoa entende isso, né, Dani, vai criando, nós dizemos que cria-se caminhos, novos caminhos neurais. Então, o cérebro dela não entendeu que aquilo não era real. Mas por ela ter imaginado e sentido todo, tendo os sentimentos e as suas emoções, ela criou um caminho novo no cérebro. Um caminho neural novo. Portanto,
o sentimento e a emoção mudou ali. Exatamente. E ela ressignificou, né, Dani, aquela tristeza. Então, é muito legal a gente entrar num caminho e aprender, e se conhecer e entender sobre nós e a nossa história. Isso pode acontecer com sentimentos negativos também, né? Também. Pessoas que têm muito pensamento de que, eu não sou bom nisso, como minha vida é injusta, como eu não tenho sorte, as coisas não dão certo pra mim. Reclama. Isso também não é verdade para esse lado negativo? E será que não é por isso que tem tanta gente com problema e não sabe, né? Aquilo que a gente estava falando, não sabe que não tem inteligência emocional e por isso fica perpetuando pensamentos negativos e, por consequência, acaba intoxicando, talvez, né, os pensamentos? E dá até pra complementar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente profere muita coisa negativa, a gente vai pra vitrine social e lá tudo é perfeito, a vida do outro é muito melhor que a minha, não é, Dani? E aí é lógico que eu vou reclamar da minha. Sim. E aí, como é que resolve isso? Eu sempre digo assim, ó, não se compare. Não se compare, não se compare, não se compare. Mas eu não consigo. Consegue, sim. É uma chavinha que você tem que virar na tua vida. Como que você consegue não se comparar mais? Verdadeiramente tendo convicção de quem você é. Sempre falo, né? Mas as pessoas têm essa dúvida. E olha, essa dúvida, pela nossa experiência, né, Maria? Ela não é explícita. A pessoa nem sabe. Muitas vezes é totalmente inconsciente, né? Muitas vezes é inconsciente. Você acha que sabe, mas você não sabe, porque se você realmente soubesse, você era convicto e não se comparava. Entende? Porque cada um tem sua vida, cada um tem a sua caminhada, a sua trajetória. Nesse momento que eu tô aqui com você, o mundo tá girando, cada um tá fazendo uma coisa, um tá na praia, outra... Imagina, as pessoas não se conhecem. Quando verdadeiramente elas começam a fazer um trabalho com elas mesmas de evolução, de mudança, de conhecimento. O que é o conhecimento, né, Maria? É colocar em ação o que você aprende, né? Uhum. Quando você começa a aprender coisas novas, o que acontece? Você começa a olhar e falar, opa, mas é para aquele lugar que eu quero ser, é para aquele lugar que eu quero ir, é para aquele lugar, é aquilo ali que eu quero me tornar. A grande pergunta que a gente sempre fala é em quem você quer se tornar? Porque até agora, muito do que a gente vê, você está sendo uma réplica. É verdade. Uma réplica do que você viu, ouviu e sentiu, né, Maria? E que virou uma crença para você e que você tá anos e anos e anos se comportando dessa maneira, sendo uma réplica. Aí quando a pessoa entra na escolinha, né? Entra na mentoria, entra para aprender, entra para fazer treinamento, entra para fazer... Ela começa a olhar e fala assim, meu Deus do céu, em que mundo que eu vivia? Que realidade que eu criava? Porque muitas vezes nós temos alunos que eles vão, escuta bem, eles vão de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. É doido isso, né? E aí eles criaram essa realidade. Mas os filhos começam a crescer, eles começam a ter demandas, a vida traz coisas e aí eles olham e falam assim, meu Deus, e agora? Como é que eu faço para resolver? Aí eles chegam até nós. Chegando até nós, a gente entende qual é a realidade dele e propõe aprender coisas novas, viver uma vida diferente. Uma vida o quê? Uma vida boa, uma vida legal, uma vida extraordinária, verdadeiramente falando. E isso em todos os pilares, mas principalmente a vida pessoal, o conjugal. Nós temos empresas que têm funcionário, empresas que nós prestamos serviços, que nós fazemos treinamentos, mentorias, que têm funcionários que trabalham há 20 anos. Para uma empresa que tem máquinas, o que você faz nas máquinas? Você regula as máquinas, você vai lá, coloca um óleo na máquina, você trata a máquina com carinho. Faz a manutenção. Faz a manutenção. Ou troca, né, Jéssica? Quando não dá mais. Mas você tenta muita coisa, né? Você tenta, você vai utilizando ali, quando você vê que não... não, vou modernizar. Essa é a máquina, você troca. Nós temos empresas que têm, que nós prestamos serviço, que nós fazemos mentoria, treinamentos, que essas empresas têm lá funcionários de 20 anos de empresa. Tem empresa que a gente faz mentoria, que tem o profissional tem 35 anos de empresa.
É bastante tempo, né? É uma vida, né? E aí, quando as pessoas falam assim, é alta performance, né? O que é performance? É desempenho. O fulano não performa mais como ele performava. E aí a empresa reconhece, esse aqui é um ativo maravilhoso para nós, é uma pessoa que a gente tem muito carinho, a gente tem muita estimação, eu penso que chegou a hora de essa pessoa entrar no programa de inteligência emocional. Primeiro, geralmente, entra os proprietários da empresa e vê como é importante, né, Maria? Como é importante. Aí começa a mudança. Aí vem os colaboradores e começam a entrar, e aí eles se emocionam. Porque a Maria falou, né? Quem é a Dani? Eu sou minhas emoções. Se eu tô carregada aqui dentro de dor, machucada, de coisa que eu fico olhando para trás, que eu lembro de coisas há 20 anos atrás, meu cérebro não entende o que é real do que é imaginário. Se eu ficar olhando para trás e ficar lembrando, é como se eu estivesse vivendo hoje. Uau, Dani, E aí o que eu faço? Eu trago ele para cá. Oi, daqui para frente. Só que a gente tem eu sempre falo, né? A Jéssica é nossa mentorada, você sabe, nós temos uma metodologia muito legal. Né? É de mão na massa mesmo, né? Mão na massa é muito diferente, né? Porque nós temos lá a nossa Bíblia, né? A nossa Bíblia de inteligência emocional, que você sabe qual é. É o Eu, Minha Boca Grande, né? Sim. E é bem aquilo às vezes as suas palavras não estão colaborando com o que você deseja, né? Exatamente, é o que o Max falou. Então, um dos temas lá que a gente trabalha é murmure e não saia do lugar. Meu Deus do céu. Então, a pessoa quando ela entra a gente sempre fala, entra na caminhada, entra na jornada, né, Maria? Ela começa a se descobrir. E aí ela muda. E aí, quando chega lá no final, ela olha para nós e fala assim, meu Deus, se eu não tivesse passado por esse processo, se eu não tivesse passado por isso, o que seria da minha vida? Eu não sei nem o que acontecer. Eu já estava... E aí o dono da empresa chega para nós e fala assim, meu Deus do céu, isso aqui parece mágica. O que é? Nós temos, a Maria falou, nós temos algumas alunas da terceira idade, então nós temos aluna lá de 75 anos. Vem fazer mentoria conosco, vem aprender. Quando passa pelo processo, fala assim, meu Deus, eu sou outra pessoa. Aí eu falo para a Maria, tá vendo? O processo funciona. Por quê? Porque realmente ela entendeu que ela estava se comportando do jeito que ela sabia. Essa é a grande sacada. O mundo inteiro está se comportando do jeito que sabe. Indo, Jéssica. Na onda, exato. Quando nós verdadeiramente entramos para aprender, para entender, a nossa vida fica muito melhor. Sabe? A alta performance, o alto desempenho, o nosso desempenho, você consegue verdadeiramente tirar muito mais de você. A gente escuta dos nossos alunos assim, eu fiz mais em 2 anos do que eu não fiz em 40. Eu fiz mais em 6 anos do que eu não fiz em 45. Que doideira é essa? Porque não conhecia o caminho, né? Porque não conhecia Só precisava disso. Exatamente. É a trava, Max. É a trava que estava ali. Por quê? Porque é o que ela falou. Quem é você? Você é as tuas emoções. E aí, quando eu começo a analisar, que emoção que eu jogo lá no profissional? Tô de saco cheio. Cansado. Tô cansado. Se você falar isso todo dia, se você repetir, eu tô cansado, tô cansado, tô cansado, tô cansado, tô cansado. E é o que a gente vê, eu tô cansado, tô cansado, tô cansado. Tudo que você comunica, pensa e sente, É verdade. se torna uma crença. E toda crença é autorrealizável. Então, aconteceu. Você vai se tornar uma pessoa cansada. E aí entra aquilo que o Max falou ali, não é só pro lado positivo que acontece, pro lado negativo também. Por isso que por isso que assistir muito conteúdo negativo também, notícias sobre tragédia o tempo inteiro, né? A gente passou por isso na pandemia, né? Que era o tempo inteiro notícia ruim. Isso. E realmente estava acontecendo aquilo. Mas ficar consumindo isso o tempo inteiro, acho que não faz bem, né? Não faz. E vocês sabem disso, dentro da nossa mentoria, a gente coloca coisas para
filmes, vídeos, enfim, documentários para os mentorados assistirem, para eles terem novas informações, criar novas memórias, né? Colocar novas experiências, colocar mais... Isso que a Dani falou ali, as pessoas elas vão no fluxo. E elas se alimentam daquilo que é dado a elas. Eu estava vendo um dado esses dias e 90% das pessoas, elas vão ser CLT. Por quê? Porque elas não dão conta de se mandarem. Elas precisam de ter alguém para as mandarem. Olha que loucura isso aí. Muito doido. Isso é Meu 90% Ô, Max, um dado da população melhor não mundial, comentar né? essa parte, né? Sobre se mandar. Eu acho bem complicado, hein? Deixa É as difícil. mentoras entenderem isso no off. Depois a gente fala mas sobre... vamos ser sinceros aqui. É difícil, né? difícil. É difícil. O problema, Difícil. quando falam assim pra Claro. gente, vai, só depende de você. Mas esse é o problema. Esse é o problema, só depende de mim. E aí eu pego um gancho dele, pego o gancho, É verdade. pego o gancho dele, que aí entra na capacidade, né? Então, assim, qual que é a maior dúvida do ser humano? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Verdade. Será que eu dou conta? Será que eu dou conta? E aí que mora o perigo. Né? Isso é fato. Será que eu dou conta? Você só vai dar conta se você se preparar. Se você me chamar hoje e falar assim, vamos lá que vamos nadar. Eu vou olhar pra você e vou falar assim, não vou. Por que não? Porque eu tenho medo, eu não sei nadar. Será que se eu me jogar ali vai dar certo? Lógico que não vai dar certo. Então você vai me aconselhar o seguinte, Dani, o que você acha de entrar numa natação? Se preparar, né? Opa, legal. Aí eu vou pra natação. Falo, nossa, legal. Meu Deus, vou lá. A minha capacidade, ela sai do 0 pro 1. Eu vou na primeira aula. Na segunda aula, eu saio do 0 e vou pra 2. Na minha terceira aula, eu saio do 0 e vou pro 3. E assim eu vou. Chegou na 10ª aula, eu olho pra você e falo, viu, se quiser ir lá, eu já tô... Eu não Consigo. Mas eu já consigo. Sou capaz. Sou capaz. Então é essa sacada que as pessoas têm que entender. O que acontece? A gente sempre fala que existem 4 inimigos dentro das pessoas. Eu nem falo mais dentro de mim porque... Então são eles. Arrogância. Eu sei tudo. Pra que eu vou lá naquele curso? Trava tudo, né? Pra que eu vou lá naquele treinamento? Pra que eu vou lá naquela imersão? Isso aí eu sei. Já sei. Eu já sei. Arrogância. Prepotência, que vem junto. Pá, prepotente, tem aquele que é incisivo. A vaidade é... E a zona de conforto. E tem um quinto elemento que a gente coloca aqui, Acrescentou? né? Acrescento, que é o atalho. Não tem atalho, Jéssica. Não tem. Não tem. Pra nada, Pra né? nada. Então, assim, pra eu ter a capacidade de nadar, eu preciso ir. E é legal quando eu tenho essa mentalidade. Eu saio do 0, eu vou pra 1. Do 1, eu vou pra 2. Aí você pergunta pra pessoa, nossa, mas você tá fazendo natação? Quantas aulas você já foi? Fui pouquinhas. Quantas? Já fui... pouquinhas. Fui 10. Cara, você saiu do 0, você já foi 10. Pensa! Se você fizer o ano inteiro, você vai 365 aulas, cara. Se você for todo dia, se você não for todo dia, vai ser a metade. Pensa! A pessoa fala, nossa, é mesmo, né? Não tinha parado pra pensar. E assim, é inteligência emocional. E assim, voltando um pouquinho, não tem problema nenhum. A pessoa pode ouvir, mas eu não tenho talento para ter um negócio, até eu queria. E realmente, eu preciso realmente me desenvolver para isso. Tá, mas no lugar que eu tô, por exemplo, sou CLT, no lugar que eu tô, qual é o fruto que eu dou? Que eu estou isso dando? Isso é bom, Maria. Porque às vezes eu só dependo daquilo que, tipo, a Jéssica fala lá pro colaborador, você tem que sair do ponto A e ir pro ponto B. E ele só sai do ponto A e vai pro ponto B, mas de repente no meio desse caminho ele poderia ter feito uma manobra para melhorar a chegada dele no ponto B. Fantástico. Mas eu estou condicionado a receber ordens e obedecer ordens. E aí eu deixo de crescer também como CLT. E eu acho que o ponto é,
assim como acontece na comunicação, nós todos nascemos seres humanos, então é pra gente saber ser assim. É pra ser natural, a gente aprendeu que todo mundo já sabe. Eu acho que esse é o ponto. E aí, quando você fala do CLT, é a convivência que a gente teve. Então, se a gente viu e modelou intuitivamente, parece certo, isso. eu não tô fazendo nada errado. Sim. E, na verdade, é a falta dessa consciência para. Porque daí, o que a Dani falou assim, se eu tenho alta performance, independente de onde eu estou e como eu estou, eu vou olhar para mim e vou me sentir realizado. E tem uma coisa bem interessante. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente vai falar sobre emoções, sobre redes neurais, sobre matriz de crenças, sobre identidade, capacidade de merecimento, sobre muitas coisas. Sobre perfil de comportamento, mas tem uma coisa bem interessante. Quando a gente olha para o nosso cérebro, para o cérebro humano, você tem alguns dados importantes. O nosso cérebro ele é dividido em duas partes, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Nós temos dentro do nosso cérebro o cérebro sobrevivente e o cérebro do desenvolvimento. O que a gente, qual que é o lugar que a gente normalmente habita dentro do nosso cérebro? Uau! A gente habita sempre no nosso cérebro sobrevivente, que é o da sobrevivência, que é o cérebro mais primitivo do ser humano. O cérebro primitivo, ele vai te dar condições para duas coisas. Ou atacar ou defender. Então, basicamente, o homem, quando eu falo homem, envolve homem e mulher, né? Quando o homem nasce, ele vai ser conduzido à sobrevivência. Então, ele vai sempre alimentar esse lado. O nosso cérebro, ele funciona mais ou menos assim. Então, a Maria vai nascer e eu preciso mantê-la viva, porque ela tem que chegar à idade adulta e procriar, para passar os genes adiante. O nosso cérebro faz essa leitura. Então, como que eu sei que eu estou vivendo muito lá atrás, muito no primitivo, né, Dani? Como que eu faço essa leitura? Então, eu acordo de manhã, eu tomo café, eu vou pro trabalho, eu chego em casa, eu janto, eu vou lá com a minha esposa, com o meu esposo, faço o que tem que fazer e vou dormir. E assim, ou com a minha namorada, enfim, e assim eu vou levando a vida, sobrevivendo, porque o nosso cérebro primitivo, ele nos alimenta para isso. O interesse dele é isso, porque ele foi criado originalmente para isso, mas nós temos o nosso cérebro do desenvolvimento. Que eu faço o percurso, sim, eu vou sobreviver, mas eu faço um percurso para viver em plenitude, para viver o a mais que a vida tem para me oferecer. Mas eu só consigo chegar nesse lugar quando eu desenvolvo. E como é que eu desenvolvo? Aí vem todo esse conhecimento para te explicar, para te ensinar e te mostrar e fazer você entender que existem outros caminhos, não só esse, de acordar de manhã, tomar café, ir para o trabalho, trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, jantar, enfim, não é só isso. Pagar conta, fazer mais conta, pagar mais conta, não é só sobreviver. A gente não tá mais lá na época das cavernas. A nossa vida hoje evoluiu. Só que o homem não evoluiu junto. E quando a gente fala sobre isso, eu volto lá nas cartas que o apóstolo Paulo escreve e ele diz o seguinte: se você quiser experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida, você precisa transformar a sua mentalidade. Tá? O versículo ele diz assim: renovai a vossa mente para que você possa experimentar. Então, existe um condicionamento para isso. Se eu quiser experimentar uma vida boa, algo que é agradável, eu preciso, olha para você que interessante que é isso. Eu preciso mudar a minha mentalidade, a minha forma de ver as coisas. Então, se eu quero sair desse movimento que eu tô, e a gente sempre diz para nossos mentorados, enfim, a gente diz o seguinte: o mundo externo, ele não muda. O mundo externo, ele continua do mesmo jeito. Mas o meu posicionamento diante do mundo externo já é diferente. Diante dos desafios já não é mais o mesmo. Por quê? Porque eu saio do primitivo. Eu deixo de ser, entre aspas, um homem da caverna
e venho para o que é o hoje, para o que eu tô vivendo hoje. Eu não preciso estar atacando e me defendendo o tempo inteiro. E fugindo, né? E fugindo. Eu posso entrar numa zona ali onde eu consigo desenvolver as coisas, desempenhar melhor. Eu posso acordar de manhã cedo, sim, eu vou fazer a minha devocional, vou ter o meu momento ali com a espiritualidade para quem acredita, eu vou ter o meu momento de meditação para quem acredita. Aí eu faço as coisas com calma, eu vou, tomo meu café, eu dou oi para meu familiar, para os meus filhos. Eu vou pro meu trabalho. Olha, imagina se eu faço esse movimento, como que eu sou no meu trabalho? Eu já não sou mais o mesmo que chega lá desesperado. Ô Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa evolução que a gente tanto quer, acho que todo mundo quer evoluir, né? Sim. Todo mundo quer crescer e ser melhor. Isso passa por mudança de hábitos, né? Por que é tão difícil a gente mudar hábitos? Vou dar um exemplo meu. Eu quero muito começar a fazer exercício. E faz um tempo já que eu quero voltar a me exercitar, porque eu não tenho feito quase nada. Sim. Dou uma caminhadinha, às vezes a gente sai andar com o cachorrinho, né? Com o Bruce. Só que isso não virou um hábito ainda. Por que é tão difícil a gente colocar novos hábitos e hábitos melhores? Perfeito, excelente pergunta. Por que é tão difícil mudar um hábito? Porque para você mudar um hábito, o hábito não tem emoção. Por exemplo, você vai escovar o seu dente. Você vai escovar o dente lá. Tem emoção para escovar o dente? Não, é só fazer. Mas você vai... Não é um hábito? Sim. É um hábito. O hábito não tem emoção. O hábito, para eu adquirir um hábito, eu realmente preciso decidir. Mas não vai haver emoção. Se não há emoção, Max, não há motivação para aquilo. Então a gente não... Vai sem motivação mesmo? Se eu esperar uma motivação para eu adquirir um hábito, eu nunca vou ter um novo hábito. Porque o hábito não tem emoção. É diferente, por exemplo... se eu falar para você assim, a partir de hoje a gente tá com muita grana no bolso e nós vamos criar o hábito em viajar. Nesse hábito existe uma emoção. Esse hábito aí é fácil, hein? Por Esse a quê? gente se acostuma esse assim. É legal. Por que nesse existe uma emoção? Porque esse não exige esforço. Ah, entendi. Porque é mais prazer do que dor. Do que é dor. aquelas duas coisas que a gente falava no início. Exatamente. E provavelmente viajar não vai se tornar um hábito. Não vai. Você pode ter o gosto de querer ir viajar. É gostoso, mas não vai virar um hábito. Você não vai aguentar viver uma vida inteira viajando. Você vai cansar daquilo. Perde a emoção. Se consegue entender? E escovar o dente, a gente nunca vai deixar de escovar. Entende? Então, para eu ter um hábito, eu preciso realmente ter consciência e tomar a decisão de fazer. Porque nunca, absolutamente nunca, não espere ter motivação, porque hábito não tem emoção. Você sabe que vocês conversando aqui, eu lembrei, a gente consome internet, né? Eu vi no Reels outro dia um padre dizendo, justamente nessa época aí de Dia dos Namorados que nós acabamos de passar, sobre o amor ser uma decisão, porque amar a outra pessoa não é uma emoção feliz todas as horas. Então você toma a decisão. Então uma experiência que todo mundo tem em casa é essa, a do relacionamento diário, que você decidiu amar aquela pessoa. Só que quando a gente toma uma decisão, principalmente aí falando de mundo corporativo, fica muito difícil bancar essa decisão por tanto tempo. As pessoas desistem no meio do caminho e talvez seja esse o motivo daquele fracasso que a gente viu ali como estatística de que 89% das pessoas vão fracassar, Dani. Tem a ver com isso, com essa falta de bancar a decisão? Exatamente. Eu vou pagar o preço, né? Eu vou pagar o preço. Esses dias eu estava conversando com um aluno e ele falou assim pra nós: eu tô com um problema de saúde e tal, mas eu não consigo parar de jogar bola. Né, Maria? E aí? E aí? Vai continuar doente? É escolha, né? E nisso, né, Dani, desculpa, mas envolve muita coisa, Jéssica. Dentro de um fracasso existe muita coisa. Porque quando a pessoa se conhece, a tendência é que ela ressignifique. Porque, por exemplo, nós temos um outro estudo de caso, outro mentorado. Ele tinha uma questão de ficar
pouco tempo em trabalhos. Ele entrava, ficava X tempo, saía. Ia para outra coisa. Todo mundo conhece alguém assim. Todo mundo conhece. Nem vem dizer que não. Sim, todo mundo tem. conhece. Ficava... E aí ele se entediava e nós fomos investigando ele. E perguntamos para ele, conta para nós, quando que foi, com quantos anos você começou a trabalhar? Como que foi? E fomos investigando. Nós entendemos que, primeiro, ele não foi criado pela mãe. Então, ele não tinha vínculo afetivo. E aí, nós entendemos onde estava o X da questão. Porque eu não consigo criar vínculo afetivo com nada. Eu vou estar sempre pulando, entre aspas, de galho em galho. Não pertencendo a nada. A nada. Porque eu não tive essa base. Eu não tive isso, Dani, se você quiser complementar. Eu não tive isso. Então, muitas vezes a pessoa, ela fracassa na vida, não é porque ela, talvez seja por algo que aconteceu aqui, talvez algo que aconteceu lá atrás, por isso que é tão importante ela entender sobre a história dela. Temos outro estudo de caso, outro mentorado nosso, que eu quero que você conte do menino que ele chegou aos 57 anos e estava replicando a mesma falência que o pai. Olha que interessante, né? O aluno vem para nós porque ele era um profissional de mão cheia, mas ele estava há 20 anos numa empresa, a empresa liberou ele, né? E tô usando esse, Dani, só te interrompendo um pouquinho, para entrar nesse assunto que você falou de fracasso, porque ele veio para nós usando essa frase, eu me sinto fracassei. fracassado. Isso, exatamente. bem isso. A frase é, eu me sinto fracassado. Veio para nós e 20 anos numa empresa, profissional da área da engenharia, fantástico e tal. 90 dias, qual a maior dor dele? Por que ele veio para nós? Agora vocês vão impactar, vocês estão assistindo aí. Porque ele sempre pagou o plano de saúde da mãe dele. A mãe dele estava no momento com 80 anos e já fazia 3 meses que ele não conseguia mais pagar o plano de saúde. Então a dor dele era não conseguir pagar. E ele se sentiu um fracassado, porque ele ficou 20 anos nessa empresa, ele foi desligado e ele não conseguia se recolocar no mercado, não conseguia. E aí, fazendo a investigação com ele, conversando com ele, perguntando como é que foi a vida dele, daqui a pouco ele chega e fala assim, a minha vida sempre foi muito boa. Eu lembro de me dar muito bem com a minha mãe, sempre me dei muito bem com meu pai. Mas quando meu pai chegou aos 57 anos, o meu pai quebrou, faliu. E aí eu olhei para ele. Falei, respira. Aí ele respirou. Eu falei, quantos anos você tá? Aí ele falou, meu Deus, tô com 57 anos. Forte impacto emocional. Tava replicando. Começava-se ali uma réplica de agir igualzinho. E aí, com a mentoria, livro, vídeo, curso, treinamento, informação, aprendizado, conhecimento, eu cheguei para ele e falei assim, o que seria hoje o valor ideal de um salário bacana para você? E ele falou, Y. Mas se eu receber uma proposta hoje de X, eu pego. Falei, viu? Então, olha pra mim. Vamos pro Y? Vamos pro Y. Mas se eu receber X hoje, eu vou. A fé dele estava mais no X do que no Y. E aí passou uns 10 dias, mais ou menos, uma empresa chamou ele pra fazer Depois que ele começou a fazer o processo com a gente, uma empresa chamou ele. E ele estava se sentindo mais capaz. A identidade dele, ele começou a melhorar e, enfim. E aí ele foi fazer a entrevista, a empresa falou, ó, vamos contratar você. Ah, ele me ligou, Dani, Maria, tô muito feliz, olha aí, deu certo, nossa, a mentoria valeu demais. Comecei a fazer, já me recoloquei. Eu falei, pera aí. A Maria tem uma frase que ela fala assim, eu sou grata, mas eu Não me conformo. não me conformo.
Entendi. Não era o Y ainda. Eu peraí, falei Era pra o ele. X. Falei pra ele, peraí, nós somos gratos, né? Nós três que estamos no processo, eu, você e a Maria, mas Não vamos nos conformar. vamos conformar. E aí ele começou na empresa, 15 dias depois, 20 dias depois, 30 dias depois, uma empresa lá do Mato Grosso liga para ele e fala assim, olha, nós recebemos aqui uma indicação de você, e que você é um excelente profissional, e nós gostaríamos de fazer uma proposta até por telefone mesmo, mas gostaríamos de fazer uma videochamada. Fez uma videochamada com ele, e aí na videochamada eles... Olha, você vai executar isso, vai coordenar uma equipe de tantas pessoas, assim, as responsabilidades são essas, enfim. A nossa proposta é Y. Não acredito. Juro pra você. E aí ele... Mas não para por aí, ela falou. A proposta desse salário é Y, mais Z de ajuda de custo para pagar aluguel, não sei o quê. E aí ele iria pro Mato Grosso. Ele iria para Mato Grosso. Ele falou, tá aceito. E foi. Foi embora. Mas não parou aí. Foi embora. Ai, meu Deus. Foi embora. Aí falou para nós, meu Deus do céu, gente, que é isso? Ele ficou muito Ele ficou muito impressionado, impactado. Ele falou, meu Deus do céu. E o mais legal é que quando ele veio para a mentoria, quem deu de presente para ele foi um amigo dele, de 54 anos na época, que veio para nós com uma demanda muito parecida, sabe? E falou para ele, ó, vai que o negócio é uma coisa transformadora mesmo. E aí ele foi para lá, para essa empresa, ficou nessa empresa, e nós continuamos acompanhando ele, e ele continuou fazendo processo conosco, e quero melhorar cada vez mais a minha performance, o desempenho, entendi. Tem coisa mais para aprender? Tem, porque a gente sempre fala, o processo tem começo, meio, mas não tem fim, né? Você sempre vai aprender. Vai aprender tudo, sobre liderança profissional, sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre tudo. E aí, quando chegou 2 anos de empresa, a empresa chamou ele e falou assim, olha, nós temos uma outra proposta para você agora. Nós vamos mandar você lá para cima, para um outro estado, vai dobrar o seu salário, você aceita? E lá você vai ter a atribuição... 2Y! 2. Então, Y assim, quadrado. se nós pararmos hoje para falar o nosso repertório de experiência, de pessoas que passaram por nós, por mim, pela Maria, no processo, e que mudaram as suas vidas do dia para a noite? Não, mas foram mudando, foram entrando numa mudança, numa performance. Foram entendendo, né, Dani? Foram entendendo, foram se desenvolvendo. A Maria tem um negócio que é muito legal, que ela sempre fala. Tempo. Não se cobre, não se pegue o chicotinho, mas acredite, a partir do momento que você começa a aprender, se desenvolver, Sim. você vai pro melhor. A gente sempre tem uma frase, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E assim se fez. Então, cada vez a gente vai pro melhor. Temos desafios? Muitos. Todos nós. Eu, você, a Maria, o Max, os nossos alunos, só que a condução para esses desafios é diferente. Tem algo que vocês sempre falam, assim, que eu acho que é a cerejinha, né? O nosso cérebro é o responsável pelos comandos, mas ele não pode agir sozinho, tem que ser uma decisão nossa. E o que acontece é que, na maioria das vezes, quem toma as rédeas é quem, Max? A vozinha errada do cérebro que a Maria tava contando a aí pra gente, vozinha, né? a vozinha do mal. Que é só o conforto, só a parte boa, né? E é por isso que é tão difícil também, porque esses, não sei se seriam os dois lados, ficam como se fosse disputando, brigando. Por isso que é tão difícil, Maria? Por isso que é tão difícil. Me lembro dos desenhos animados que fica um anjinho, o diabinho. Isso, é tipo isso. Imagina que é como se fosse isso. E é por isso que é tão difícil. Por quê? A gente alimenta são músculos, né?
dentro do nosso cérebro. O que a gente mais alimentar é o que vai ficar mais forte. E a gente passa uma vida inteira alimentando esse cara porque virou comum pra gente, né? É um habitante lá dentro do teu cérebro comum, você nem sabe que ele tá lá. E quando a gente faz a mentoria dos sabotadores, a Jéssica já fez, tem uma frase lá que fala assim, que a sua mente, ela pode ser a sua melhor amiga, mas também pode ser a sua pior inimiga. Então, é muito difícil. Se a pessoa, ela não, entre aspas, paga o preço para se desenvolver, para conhecer coisas novas, ela nunca, vou repetir, ela nunca vai sair desse movimento. Ela vai nascer, crescer, envelhecer e morrer só sobrevivendo. E isso nos nossos dias é muito triste. Fica repetindo os mesmos padrões. Mesmo. Né? E não só ela repete, mas ela passa pro filho, passa pro neto muitas vezes. Herança ruim. Porque é o que foi passado para nós. Que foi passado para nossos pais, para nossos avós, bisavós, enfim, a sobrevivência, né? Então, realmente, Maria, qual é o outro jeito de sair desse movimento? Não tem outro jeito. Eu preciso aprender, eu preciso estudar. Mas não é estudar só intelectualmente. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma gama de coisas aí à nossa disposição para desenvolver, para a gente entender. Se você primeiro, vamos voltar um pouquinho aqui. O nosso cérebro, ele está preparado para ou atacar ou fugir, né? Uma das duas coisas. Ou você vai estar em formato de ataque ou, né? Normalmente, a gente ou tá fugindo ou tá atacando. E quando eu falo atacando, não é questão de violência, né? É no sentido de Tá agindo. Tá agindo. Você vai lá pro teu trabalho e tá fazendo o quê? Você tá atacando. Tá agindo. Né? Tá agindo. Quando você tem um desafio e nesse desafio, você cai, você mergulha numa depressão, na tristeza, no medo, na insegurança, na dúvida, você tá fazendo o quê? Fugindo. Então, quem tá vendo agora pode pensar, como é que eu faço para saber qual músculo do meu cérebro eu tô alimentando? É o meu lado da sobrevivência ou o meu lado do desenvolvimento? É só você entender, você tá só atacando e fugindo ou se escondendo, como é que você está? Ou você tá indo pra cima e resolvendo. Eu resolvo, venho os desafios, eu encaro, eu resolvo de forma pontual, é o que a gente sempre fala. Eu me dou um prazo, eu vou lá, eu faço, né? Eu peço ajuda. Peço ajuda. Né? Então, não tem jeito. É entrar para um processo realmente de desenvolver esse lado. Dentro da mentoria dos sabotadores, a gente chama o lado do desenvolvimento de sábio. Porque a gente ativa um outro músculo dentro do nosso cérebro. A gente começa a ativar ele. A Jéssica sabe que existem algumas ferramentas muito simples, mas se eu não passo por tudo isso, realmente, Max, eu vou ficar dentro de um círculo vicioso e não dentro de um círculo virtuoso, que deveria ser o processo natural da vida. E aí eu vou trazer até pela realidade do mundo que a gente está vivendo. Até nessa época que nós estamos gravando aqui, Divertidamente 2 já estreou, não assisti ainda, fica o recado aí, marido, não assisti Divertidamente ainda. Dá pra ir todo mundo, né? Nós também ainda não. Hoje à noite, então? Marcadíssimo. Olha aí. E dentro dessas novas emoções, dessa nova realidade, não deu mais para esconder a questão da ansiedade, a questão do tédio, que são realidades que nós vivemos no dia a dia. Ou a gente tá no tédio, e aí eu culpo sim e responsabilizo o celular, não viu o filme ainda, que eu tô louca pra entender o que ele mostra, mas a gente passa muito tempo fazendo as mesmas atividades, talvez aí no modo defesa, né, passivo ali diante de tudo isso, e ao mesmo tempo, vem um podcast como esse aqui e diz assim, então, não tá bom ainda, faz mais. É uma briga muito difícil de tomar uma decisão do pra onde vai. Por que então que a gente precisa olhar para essa realidade e sair dela, se parece tão normal? Os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo e também está crescendo com índice de depressão. A gente precisa olhar para isso, não é, meninas? Precisa. A ansiedade, por que existe a ansiedade, né? Lógico, depressão, ansiedade.
se a gente for olhar clinicamente falando, sim, existe um bocado de coisas, reações químicas que acontecem dentro do nosso cérebro, dentro da nossa psique, que sim, em alguns casos, deve ser tratado clinicamente, deve ser investigado, porque tem muitas pessoas que têm doenças psíquicas. E quando a gente fala sobre doenças psíquicas, a gente não está falando que a pessoa é doida, vamos quebrar essa crença, né? Hoje, nos nossos dias, isso já nem deveria existir mais. Assim como tem pessoas que têm deficiência no seu coração e vai procurar um cardiologista, tem pessoas que têm deficiência psíquicas e precisa de ajuda profissional. Precisa de um psiquiatra, precisa ir atrás de alguém clinicamente falando. Saúde mental também é saúde, né? Também é saúde. Não deveria ser visto diferente. Não deveria, né? Até vamos desmistificar já, né, Dani, isso daqui, né? E, enfim, e os profissionais da área estão aí para ajudar. Mas, quando a gente fala, vamos falar de uma forma mais simples, né? A gente diz o seguinte, que, olhando de uma forma mais simples, a ansiedade é eu viver demais preocupado com o futuro, e a depressão é eu viver olhando demais para o meu passado. Mas por entre essas linhas, existe muito mais coisas, né? O que me deixa ansioso? É só o que está por vir? Ou o que me deixa ansioso é o que eu estou vivendo nesse momento? É o lugar onde eu estou agora, nesse estado presente. E aí eu preciso olhar, tá, mas por que eu fiquei ansioso de estar aqui? Normalmente, a gente fica ansioso por algo que a gente está esperando. Normalmente. Expectativa. É a expectativa. É a expectativa de não desapontar as pessoas, de ter dinheiro para pagar a conta. De subir de cargo. Então, isso gera uma antecipação, né, do que pode vir a acontecer. Junto com a ansiedade, vem o medo. O medo de falhar me causa ansiedade. E se não der certo? Então, são coisas que elas andam mais ou menos juntas. E aí, quando eu falo isso porque eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa na minha vida. Muito ansiosa. Eu descobri por que eu era tão ansiosa. Porque eu queria atender às expectativas dos outros. E em tudo. Então, se eu tinha uma conta para pagar, não era preocupação, ai meu Deus, eu preciso pagar, porque se eu não pagar, aquela pessoa vai me ver como uma mal pagadora. Então, eu sempre não era sobre ansiedade, especificamente, Jéssica, era sobre não ser rejeitada se eu falhasse. Então, eu olhava para frente e era por coisas muito simples. Por exemplo, eu vou receber vocês de visita amanhã na minha casa. O meu nível de ansiedade era tão grande porque eu não queria ser rejeitada, eu queria ser amada. Então, eu perdi o sono na madrugada, pensando que eu não podia dormir demais, eu tinha que lembrar o horário certinho, eu tinha que acordar no horário certo para não atrasar, para poder fazer o prato para vocês irem almoçar na minha casa, por exemplo. Deixava de ser uma coisa legal para virar uma pressão na sua cabeça, né? Porque a minha necessidade de agradar o outro era tão grande que qualquer coisa que eu fosse fazer, e tudo que a gente vai fazer envolve o outro. Sim. Envolve as outras pessoas. Não somos uma ilha, né? Não somos. Então, eu entendi que se eu entendesse minhas raízes de rejeição e eu amenizasse e curasse isso dentro de mim, a minha ansiedade ia abaixar. Portanto, abaixou. Quando eu entendi isso e ressignifiquei essa questão da rejeição, então a minha ansiedade, ela baixou, mas baixou assim, no nível... Sabe, existe aquela ansiedade boa, se eu posso falar. Por exemplo, vou viajar. Ai, que gostoso, não vejo a hora que chega a hora, mas é aquela coisa boa. Ai, a Jéssica e o Max e a Dani vão almoçar na minha casa, por exemplo. Ai, meu Deus, que legal que eles vão vir amanhã. Aquela sensação gostosa, né? É diferente do que aquela que o Max falou, que te pressiona, né? Então, as pessoas, elas deveriam investigar, né? Tirando essa parte clínica, tá? Investigar as outras emoções. Lá no filminho tem todas as outras, eu também não assisti. Mas depois a gente até pode voltar para comentar o filminho aqui. E é impressionante porque vocês falaram que atendem crianças, né?
a gente tá falando de um desenho animado que tá tratando as emoções, coisas que a gente, em uma outra geração, vai aprender aos 75, porque ninguém contava. Então, a gente percebe que a sociedade tem olhado mais pra saúde mental, apesar do preconceito ainda existir. Eu acho que tá todo mundo mais consciente, principalmente depois desse período que a gente ficou aí de quarentena, com a pandemia e tudo mais, que parece que faz muito tempo, mas não faz tanto tempo assim. E a gente percebeu que não dá pra lutar sozinho, pra remar sozinho. E aí eu vou trazer um outro dado aqui, que a gente foi numa mentoria também focada na parte de negócios, e eles falaram uma informação importante. A gente tá nesse 70%, hein, Max? Presta atenção, 70% dos empresários mais bem-sucedidos passaram por um processo de coaching, um processo de treinamento voltado para entender as emoções. E também eles citam aí não só essa questão da parte técnica, da competência técnica, mas da competência espiritual. Então a gente está falando de várias inteligências à mesa. E a gente sempre teve o pilar primeiro na parte técnica. As crianças até então eram cobradas para ser bons alunos e nada além disso. Exato. Essa visão é positiva? Quer responder como prof? Pode responder você cuida dos... Ela cuida dos júniors. dos kids. Essa aí é dos B.O., kids, né? Essa aí é dos B.O. kids. Você viu que nenhuma quer, né? Você Uma viu jogou pra outra, sentiu um climão aqui, sentiu um climão. Não, então, se a gente for falar da educação tradicional, enfim, nós temos o nosso ponto de vista. Como nós atendemos crianças hoje, a gente entende que o modelo de educação que é colocado para nós e para nossas crianças não é um modelo ideal, né? Mas enfim, eu não vou me aprofundar isso, senão vai ser polêmica no ar, né? E a gente não Vou quer mandar um beijo pro meu irmão que vai assistir isso e vai falar, viu, mano? Né? Elas concordam comigo, você tá Viu ouvindo? como a escola é chata? Ele Ana? fala isso. Não, a escola, ela é muito boa, mas com todo respeito aos profissionais que não se desenvolveram e aos que se desenvolveram, o modelo de educação deveria olhar um pouco mais para a criança quanto às suas emoções, né? A gente tem demandas, por exemplo, eu tenho a demanda de uma mentorada de 8 anos, que ela estava indo muito bem em um ano, no outro ano ela não queria ir para a escola porque a professora fazia distinção de alunos e estava perseguindo na cabeça dela, perseguindo de alguma maneira, né? Nós, quanto adulto, entendemos que não havia uma perseguição, havia um formato ali de se posicionar. Mas para a criança, por ela haver talvez algum gatilho, aquilo que acontecia em sala de aula, para ela lia como uma perseguição. Então, fiz um trabalho com ela bem legal e ela aceitou a professora, embora não concordando com o método que a professora usava em sala de aula, mas ela aceitou e conseguiu terminar aquele ano e foi bem, melhorou as notas, graças a Deus conseguiu alinhar. E no outro ano eu aconselhei a mãe dela, olha, muda, se você puder mudá-la de horário para que ela viva uma nova experiência, para ressignificar a experiência anterior, vai ser bem válido. E realmente a mãe dela fez isso e está indo de vento em popa. Mas, e aí é interessante que os meus aluninhos, eles falam assim para mim, Prof. Maria, eles me chamam de prof. Prof. Maria, não daria para você ser nossa prof lá na escola? E olha que eu pego assim, eu vou em cima, né? Tem tarefinha, tem tudo. Mas a gente leva eles a realmente olhar e a entender que existem tarefas. Nós estamos com um mentorado agora de 13 para 14 anos, e ele entendeu que ele precisa fazer tarefas. A vida, não só da escola, em tudo. Porque é assim, é um processo, é o que nos é dado. Então eu me adapto a essa realidade. Só que se eu me adapto a essa realidade com inteligência emocional, é diferente. Se a criança, ela entende isso, porque tem mentorados, por exemplo, o pai e a mãe se separou. E a criança, ela olha para a mãe e vê a mãe sofrendo pela separação do pai. A criança vê isso. Essa criança começa a chamar pelo pai. Eu quero que vocês voltem. Eu quero que você volte com o meu pai. Eu quero que o meu pai volte para casa. Ela coloca como se a necessidade da volta do pai fosse dela.
E a gente entende no processo que ela faz isso porque ela vê a mãe sofrendo pela falta, pela separação. Então, muitas vezes, ela entende, quando ela entende, ou ela vê a mãe, ouviu, ou interpreta de algum jeito. Às vezes ela vê a mãe triste e acha que é porque o pai não está em casa. E muitas vezes não é. Então, a gente investiga, como a Dani falou, e prepara essa criança, e essa criança entende. Nossa, e quando ela entende, assim, fica bom para todo mundo. Só que, normalmente, na mentoria para a criança, a gente não faz a mentoria só com a criança, né? A gente faz sempre a mentoria junto com o cuidador. Então, a gente fala com o cuidador por quê? Porque tem criança que quem cuida é a avó, tem criança que quem cuida é a mãe, tem criança que quem cuida é o pai. Então, a gente faz sempre a mentoria em conjunto, porque só com a criança não dá, né? A criança, você molda a criança, o pai ou a mãe ou o cuidador não é moldado, e aí o seu trabalho, de alguma maneira, não tem eficácia, né? Então, é muito legal, assim, tenho várias histórias muito bacanas, assim, com mentoradinhos de ter sérios problemas, por exemplo, com o intestino. E aí a criança entende qual é a função do intestino. Foi muito interessante. Eu tenho uma mentorada que ela, há anos, o pai e a mãe levava ela a fazer tratamento e nunca descobriram a causa. Os melhores profissionais, nunca ninguém descobriu, ela não tinha uma causa específica, Jéssica. E aí um dia na mentoria eu achei uma forma de entrar de uma forma bem lúdica nesse assunto. E aí eu perguntei pra ela, você sabe por que serve o intestino? E a gente começou a desvendar a funcionalidade, mas de uma forma lúdica. E naquele mesmo dia, a mãe depois deu testemunho, naquele mesmo dia, e ela já fazia 15 dias que não ia ao banheiro e ficava até mais, deu testemunho de que naquele mesmo dia ela foi ao banheiro e depois daquele dia, até esse momento que estamos conversando aqui, nunca mais a criança teve problema, porque ela entendeu. E se não, a gente não tem essa sensibilidade de entender isso, Jéssica. Porque a nossa intenção não é que a pessoa tenha uma dependência de você, mas que ela depois de um certo momento, ela caminhe com as suas pernas e a gente faça só uma manutenção, entre aspas, né? Porque normalmente a galera não quer soltar a gente, né? Quer ficar, Eu digo assim, ó, que a mentoria, ela é aquele te puxar da zona de conforto de novo, porque a gente volta pra nossa realidade e sem a manutenção, sem esse reencontro, quando você vê, o óbvio precisa ser dito de novo, porque você já não lembra que aquele óbvio é óbvio. E aí entramos aonde? Nós mudamos por 2 aspectos. Sob forte impacto emocional ou por repetição. Melhor que seja pela repetição. Isso. Então, quando você repete até virar uma consciência plena ali, você vai embora. E uma coisa que eu quero aproveitar e falar aqui. Gente, para as pessoas entenderem de uma vez por todas. Treinadora de comportamental, que sou eu e a Dani, ela é analista de perfil comportamental, especialista em sabotadores, não é terapeuta. A gente não faz terapia, nós não somos, quero deixar isso bem grandão aqui. As pessoas ainda confundem assim? Confundem muito. Mentoria não é terapia, tá, Maria? Então, mas o que vocês fazem? Nós instruímos, trazemos conhecimento, nós treinamos as pessoas. Ensinamos. Nós ensinamos as crianças, ensinamos os jovens, ensinamos o adolescente, ensinamos o empresário, ensinamos o colaborador, ensinamos a terceira idade. Nós ensinamos, nós usamos algumas técnicas e ferramentas de algumas terapias holísticas, né? Por exemplo, em alguns casos a gente coloca alguma coisa algumas questões de constelação, mas é muito mais sobre ensinar, né? Do que sobre fazer terapia. Então, nós não somos terapeutas. E outro ponto. Bem claro, né, Dani? Diante da demanda, vocês são super responsáveis em indicar quando a terapia também é necessária para um trabalho em conjunto, né? Sim, isso é muito exatamente. importante. A gente indica, com certeza, quando a gente entende que tem alunos, né, Dani? Que precisa. Você precisa de um acompanhamento com um especialista assim, a gente indica, a gente vai fazer, porque a gente é responsável, né? Inclusive a própria medicina. Quando o aluno chega, muitas vezes eu e a Maria, a gente se olha e fala,
hormônio, vai no teu médico. Não, a Pede- gente teve, né, Dani, um mentorado. Cara, chegou lá, cara, eu tô desanimado, eu tô querendo desistir da vida, eu não aguento mais, eu tô sem energia, né? Eu não tenho mais vigor. Daí eu olhei assim pra ele e falei, como é que tá a tua testosterona, cara? Já foi dar uma analisada nesse... Nossa! Faz muitos anos que eu não faço um check-up. Falei, Então, então, vai vamos lá, começar filhão, pelo check-up? Vai lá. Por isso que nós tratamos o que nós fazemos com muita responsabilidade, Jéssica. Porque a gente procura entender sobre de tudo um pouco. Né? A gente não vai saber tudo, né, Dani? Mas a gente encaminha para o profissional responsável. E se a gente é um irresponsável, daquele cara chegar lá, dizer, e aí você olha para o cara, porque tem pessoa que é inconsequente. Né? Ele nem é profissional da área, ele olha para a pessoa e fala, você está com depressão. Dá um diagnóstico que não é tua alçada. Não é sobre isso. E isso que você falou é muito sério. Esses decretos. Decretos? São decretos? Decretou. Tem pessoas que decretou, a pessoa pega, Aquilo como verdade. Tô deprimida. leva pro coração e é decreto. Então, Quantas vezes nós desconstruímos decretos das pessoas? Quando as pessoas chegam para nós e falam, porque assim, assim, assim. Primeira coisa, vamos desconstruir esse decreto para começar a viver uma vida nova. exatamente. Chegam pessoas assim, extremamente destruídas com palavras que de um outro profissional que entende. Então, assim, até para as pessoas que estão em casa assistindo, que vão ver isso aqui, tenham muito cuidado. Por isso que nós temos, nós dentro do que nós fazemos, nós temos as sessões experimentais. Então, você indica uma pessoa, vai lá falar com a Dani, com a Maria. Antes de qualquer coisa, a pessoa vai fazer uma sessão experimental. Para ela entender o nosso trabalho, para ela saber quem somos, como trabalhamos e como vai funcionar. Se aquele trabalho é para ela e se aquela pessoa é para nós. Porque tem pessoas que a gente entende que ela precisa realmente ir para um profissional clínico, que não é para nós. Ela precisa de terapia. Né? Então, tem que ter esse cuidado, né, Dani? E aí a gente diz, você vai procurar. Se você quiser que nós auxiliemos você num processo, depois de você ter um diagnóstico, nós trabalhamos assim, assim, assim. Porque senão as pessoas, elas confundem, não é o nosso propósito, né? Nosso propósito é muito maior que isso. E só abrindo um parênteses aqui, em uma das nossas mentorias, quando eu e você estávamos conversando, a gente falamos sobre a tua empresa, falamos sobre o negócio de vocês e muita coisa abriu. Sim. Muita coisa expandiu. Eu olhando aqui, eu falei, meu Deus, estamos aqui porque tem um pouquinho do que nós... Lógico que não é só isso, né? É um conjunto de coisas. Mas a gente faz parte desse estúdio, a gente faz parte disso aqui. Por quê? Porque, você parou e pensou, e entendeu, e criou um caminho que talvez talvez vocês sozinhos... Ia demorar mais, com certeza. Demorar mais. Ia demorar ou a gente não ia enxergar. Não né? ia ver. Porque tem aquilo que a gente sabe que a gente não sabe, e tem aquilo que a gente nem sabe que a gente não sabe. Exato. E vocês trazem isso também, é muito legal. Exatamente, te dá mas isso aqui tá mais perto do que eu imaginei. Por quê? Porque realmente tem coisa que vocês sabiam, mas talvez precisou. A Dani sempre fala um negócio que eu acho legal, que uma árvore, para ela ser derrubada, às vezes ela precisa de 1000 machadadas. E às vezes eu acho isso muito legal. Quando a árvore ela cai, não foi a última machadada que derrubou ela. Foi todo um conjunto das 1000 machadadas. Então, por isso que a gente precisa, sim, buscar ajuda. Porque a gente está numa construção. Talvez eu e a Dani demos para muita gente a última machadada, mas foi um complexo de coisas que elas já vinham fazendo. Talvez aquela pessoa que passou por nós, a última machadada foi de um outro, mas que também tem e a gente tem que ser grato por isso, né? É verdade. Tem que olhar por isso e falar, cara, eu valorizo todas as pessoas que passaram pela minha vida. Isso é muito legal. E falando aqui da mentoria, o que eu sinto, assim, de verdade? Primeiro, eu acompanhei muito de espectadora nos treinamentos coletivos. E aí, quando a gente vai para a mentoria individual, você vai com um problema.
mas ele nunca é a raiz de tudo que está acontecendo. E aí você vai entendendo que você precisa de um direcionamento para entender onde vai estar o resultado maior, que sozinho a gente não tem aquela capacidade de visualizar. Podemos falar até, Max e eu, mesmo nas nossas conversas, a gente entendia o que era necessário para continuar crescendo. Mas a gente não tomava as decisões porque a gente não tinha a certeza de que era a decisão certa. E aí vem alguém de fora com todas as ferramentas e você passa isso pro papel e de repente você fala assim, como é que eu não vi isso antes? Porque daria para ter acontecido antes, mas precisou da Maria vir e esclarecer como é que se faz isso aqui, precisou da Dani para dizer, olha, por aqui dá para fazer desse jeito. E eu acho que eu acredito e tenho a experiência de ser humano de que é muito fácil a gente achar que tá muito difícil. Isso. Então é muito difícil. Se é muito difícil, deixa eu pensar mais um pouco. Deixa eu ter certeza dos passos. Tem uma frase que a Dani fala bastante. Me corrija se eu estiver errado, Dani. Que é, você ainda não tem, porque você não sabe. Se você já soubesse, você teria, já teria, né? Exatamente. Então, depois que a gente aprende, parece tudo muito fácil, muito óbvio. Mas até chegar a Dani e a Mari e falar pra você, viu? Assim, 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 assim. Faz assim, assim, assim. Aqui você tá certo, aqui você tá errado. Você precisa estudar sobre isso, você precisa envolver aqui. Aqui tá bom, aqui não tá. Então, é tipo colocar as pecinhas nos lugares certos. Explodir a matriz. fazer os ajustes ali. Uau, Que as coisas vão se acertando mesmo. E funciona. E funciona. E é interessante, Max, é assim, ó. Não é sobre nós nos tornarmos pessoas perfeitas. Não, impossível. Não é né? sobre nós fazermos tudo de forma perfeita. Não é sobre nós acertarmos o tempo inteiro. Porque parece que a gente Uma vida certa ou uma vida errada. Não existe isso. Não é sobre isso. Eu sempre falo para os nossos mentorados, você não tá aqui para se tornar uma pessoa perfeita. Você tá aqui para se tornar uma pessoa melhor. A tua empresa, você trouxe ela até nós para tornar uma empresa melhor. Você trouxe seus colaboradores não porque você vai ter um time perfeito. Um time perfeito não existe, mas você vai ter um time melhor. Você vai aperfeiçoando ao longo do caminho, né? Eu não sou perfeita, eu estou longe de ser perfeita, estou longe de ter uma vida perfeita. Porém, a vida que eu tenho hoje, ela é perfeita para a realidade que eu crio. Consegue entender? O trabalho que eu executo hoje, ele é perfeito na realidade que eu criei. Então, portanto, para mim é perfeito. Porque eu criei essa realidade. Mas tem seus desafios, como todos os outros. Mas dentro de mim, eu criei uma realidade de perfeição. No sentido de ser extremamente plena e entregar algo excelente para os nossos mentorados. Então, não é sobre prometer uma vida perfeita. Se alguém promete uma vida perfeita, você foge, porque não existe. É cilada, Bino. Mas a gente promete uma vida melhor, né? E é aquilo de que existe o que compete ao mentor te guiar, mas boa parte é a capacidade de executar o plano, porque mesmo diante de todas as instruções, às vezes não é aquilo que você vai ter a capacidade de entregar naquele momento, né? E aquela frase, entenda o seu tempo. E aí é tema para um outro podcast, eu vou deixar... Engatilhado? Esperta essa Perfil Dani, né? comportamental, né? Entender o outro, né? Perfil comportamental, entender o outro. Nós temos 4 perfis aí. Então, tem o influente, que é fácil conexão com pessoas. Tem o dominante, que é faca na bota, né? Ele quer o resultado. Tem o conforme, que é normas, regras, tudo metódico, sistemático. E tem o estável, que é o cara... O nome já diz, estável. Ele é o cara do planejamento. Geralmente tem uma mistura de 2 aí. Quando você entende isso, começa a ter mais clareza ainda dentro da tua fala, de você conseguir se desenvolver mais e começar a fazer uma trajetória de verdadeiramente gerar mais resultado, né, Maria? Resultado. Ontem tinha uma mentorada e ela disse assim, eu olho para as pessoas e eu já as conheço de olhá-las e se eu estou conversando com uma pessoa que é uma pessoa que não fixa muito o olhar em mim, eu já fico meio desconfiada. Eu falei, então,
Pode ser que sim, pode ser que pessoas, muitas vezes, elas fujam da verdade não olhando nos olhos, mas quando você entende de perfil comportamental, você vai olhar para uma pessoa que ela é mais estável, ela não consegue manter contato visual com você. Por que isso acontece, Maria? Porque normalmente o estável, ele é mais introvertido. Ele é mais pra dentro. Então, normalmente ele vai conversar com você, ele vai desviar um pouco o olhar, ele vai olhar pra baixo. Não é a mesma coisa que timidez, né? Porque as pessoas confundem um pouco o tímido com o introvertido. Não é a mesma coisa, não é né? a mesma coisa. Tem muita gente que ela é mais introvertida, ela é mais na dela, mas quando ela precisa se expor, ela vai e se expõe, ela fala, ela tem uma boa oratória, né? O que é a timidez? A timidez é o medo de você ser reprovado pelas pessoas. A timidez nada mais é, eu sou tímido por falar em público. Não, você não é tímido por falar em público. Você tem medo de ser reprovado em público. Julgado em público, né? Mas o introvertido, ele realmente é mais na dele, ele é mais contido. Então, o estável, quem tem esse perfil de comportamento, ele não é um cara que vai ficar fixado, né? Diferente do dominante. O dominante quer conversar com você, ele quer que você fique olhando nos olhos dele, porque ele também tem uma conversação de olho no olho. Ele fala muito, ele gesticula muito, que é o meu caso, né? Então, a gente gosta desse contato visual. E aí eu expliquei isso pra ela. Ela falou, nossa, eu falei, lógico, tem pessoas que sim. Quando você faz leitura corporal, tem pessoas que sim. Quando ela mente, ela vai colocar no seu rosto muitos sinais. Mas não é só sobre isso. Então você entende que quando a gente... É mais complexo. É crença, né? É crença. Olha como a gente abre um leque de informação e de conhecimento. Aí você fala, meu Deus do céu, eu não sei muita coisa, eu sei muito pouco. Então, quanto mais... E é muito gostoso esse universo de entender e conhecer pessoas. É verdade que vocês enxergam tipo aquela Matrix, assim, sabe? O filme que fica caindo Vai as letrinhas. lendo a pessoa. Você olha assim, você já consegue ler a pessoa, é mais ou menos assim? Deve ser mágico. Nesse momento da nossa vida, hoje sim. Hoje sim. Hoje a gente consegue fazer leitura das pessoas. Ai, eu queria estar dentro da mente de vocês. Deve ser legal. É muito hein? legal. É muito legal, Max. Mas você sabe por que é mais legal, Max? Porque a gente chegou num lugar onde a gente faz a leitura, mas a gente é livre de julgamento. Bacana. Não existe julgamento. A gente entrou no estado de neutralidade, né? Então, por exemplo, eu consigo ler você, ou uma pessoa que eu nunca vi, a gente consegue ler aquela pessoa, mas a gente é livre de julgamento, né? E isso é muito legal. Então, por isso que chegar nesse lugar não é muito fácil. Então, a gente trabalhou demais o nosso julgamento e, graças a Deus, a gente chegou nesse lugar de neutralidade, que é bem difícil, mas a gente conseguiu, né, Dani? Com bastante lapidação, a gente conseguiu, né? Eu acho que essa questão do julgamento, ela ajuda também nas nossas relações interpessoais, né? É uma coisa que tem me ajudado, eu acho. Por exemplo, vou ir conversar com uma pessoa que eu não conheço. Uhum. Se eu já faço um pré-julgamento dela, sem conhecê-la, claro que vocês fazem de uma forma profissional, eu não tenho o mesmo conhecimento, né? Mas evitar esse julgamento inicial, às vezes me permite desenvolver melhor com ela, sabe? É uma coisa que tem me ajudado, até como eu sou mais introvertido, vocês sabem, né? Uhum. Então, para mim já é mais difícil iniciar conversas com pessoas que eu não conheço. Se eu abaixo esse julgamento, fica muito mais fácil. Perfeito. E aí você dá a oportunidade para a pessoa, para ela realmente se mostrar para você. E aí você entra numa segunda análise. Aquela pessoa é profunda ou é superficial? Às vezes ela é muito superficial. Aí você faz outra análise. Eu costumo ter mais intimidade com pessoas mais profundas ou superficiais? Se eu também sou meio... vai dar bom aqui. Todo mundo é superficial, vamos aqui. Não, eu gosto de pessoas que sejam mais profundas. Você entende que não há julgamento nisso? Sim. Há escolhas apenas? Diferente, por exemplo, eu também sou muito na minha, embora eu não seja introvertida, eu sou extrovertida, mas eu tenho essa coisa de, se você conversar comigo, eu vou conversar com você. Se você não conversar comigo, eu vou ficar aqui no meu canto. Normalmente eu não costumo começar conversas, né? A Dani já é diferente. A Dani é onde ela chega. A Dani! Ela já chega, né? Já espalha a moda, já. Não, muitas vezes a gente trabalha... A gente trabalha quantas horas juntas? Sei lá. Muitas. Muitas horas juntas. Muitas horas juntas. E às vezes
a gente vai... chega em um certo lugar, assim, enfim, eu já sou mais comedida, sou mais na minha. A Dani já chega. E aí, tudo bem? Que blusa bonita, ela já tem essa Conecta fácil... muito rápido, Muito né? rápido. Muito rápido. Muito rápido. É um talento, é um É talento. um talento. Um Isso talento daí nato. é um talento nato, né? Não, mas Nós temos, você é outro nível. A Dani é outro nível. outro nível. E se existe um julgamento, ó, pra você ver que interessante. Se existe um julgamento, vão me ver e vão ver a Dani por 2 olhos. Vão olhar pra mim e vão falar, meu Deus, que menina snob, que metida, não fala com ninguém. Por outro lado, se a pessoa é muito julgadora, ela vai olhar pra Dani e falar assim, nossa, mas é uma entrona. Olha. Sabe uma Não dá pra outra agradar todo coisa? mundo. Não dá. Não Né? dá, não Uma dá. outra coisa que eu tenho pensado. Eu tenho pensado muito ultimamente. Você tá me Tá preocupando. reflexivo. Muito Tá me perigoso, pensando muito. Ótimo, Mas uma Max. coisa que eu acho legal é você ter a noção de que as pessoas não estão tão interessadas assim em você. É Pra verdade. você ficar se preocupando com, Perfeito. será que eu tô vestido bem? Será que o que eu vou falar vai ser interessante? Ninguém quer Perfeito. saber muito. Um dia eu fiz uma pergunta pra Jéssica, né? Nós estávamos conversando sobre isso. Falei pra Jéssica do céu, se você perguntar pra mim, o que falaram você já ouviu alguém que falou do teu tio, sei lá, do teu vô tio, sei lá. Cara, eu nem sei. Por quê? Porque a gente dá importância demais pra gente. A gente não é o último biscoito do pacote. É verdade. E é assim, ó, por exemplo, eu posso hoje estar no centro de alguma conversa. Sei lá, eu passei por isso, né? No começo que eu fiz transição de carreira, eu passei muito por isso. Então, eu tava no centro de muitas conversas, né? As pessoas estavam julgando, o que a Maria tá fazendo, Vamos falar a Maria? palavra fofoca, vai, a gente deixa. Tá bom, então. Vamos levantar polêmica. Era muita fofoca e muita especulação sobre o meu nome, porque as pessoas me conheciam de um jeito... E aí elas me veem como mentor e dando treinamento e tal. E muita gente, que loucura que é essa e tal. E aí eu entrei nesse lugar realmente de muito julgamento. Só que do mesmo jeito que eu entrei, eu saí. Do mesmo jeito que elas me colocaram, elas me tiraram. Porque hoje não tem mais graça. Porque daí elas acharam uma outra pessoa. É verdade. Então, quando a gente dá muita importância pra isso, a gente se desgasta. E aí, na época, eu fazia mentoria com a Dani falou pra mim assim, Maria... Como que você vai se posicionar? Falei, como? Porque naquela época isso me afetou. Porque normalmente vinham de pessoas que eu tinha um certo relacionamento, né? Relacionamento de amizade, enfim, tudo mais. Ela falou assim, fica quieta. Não dá. Deixa que vai passar. Ó, um negócio bem legal aqui, ó. O que é dar palco pra palhaço? É quando a gente dá muita importância. Quando se dá muita importância, você dá palco pro palhaço. E o palhaço no palco faz o quê? Palhaçada. Palhaçada. Então, quando eu paro de dar muito palco pros, entre aspas, palhaços da vida, cara, a palhaçada acaba. E eu entendi isso. Outra coisa que a Dani falou pra mim, que ficou marcado pra mim, foi o seguinte. E isso marcou mesmo. Ela falou, Maria, se você for parar pra cada cachorro que late no pneu do teu carro, você não vai chegar no seu destino. Bah! Muito bom. Mas Isso, você para. Muito bom. Você tá... Não para, né? Não para, né? Cara, isso veio... Isso sim, vestiu. Eu falei, bah! Você tá andando, vem É aqueles verdade. 4, 5, 6 cachorros em volta de você olha, dá risada até, Demais. passa e vai embora, né? Muito bom. Eu vou escrever isso em algum lugar. Não, escreve. Escreve, porque, cara, isso realmente virou uma chavona pra mim. Eu falei, cara, você quer saber? Eu vou cuidar da minha vida. Porque se eu cuido da minha vida, eu tenho competência de cuidar das outras vidas que hoje precisam da Maria. Né? Por um tempo, a Maria se dedicou a um perfil de pessoas que precisavam de mim naquele momento. E eu as alimentei debaixo da graça de Deus com muita maestria. Com êxito. Com êxito. Então, eu não podia parar naquele momento. Não, vamos pra frente. E se eu tivesse parado, quantas pessoas eu havia negligenciado de ter ajudado, Jéssica? E aí eu me tornaria réu num banco de ter muitas vidas perdidas que eram responsabilidade minha. Mas pra chegar nesse patamar aí, é um processo longo de Muito consciência Isso. e atitude. É ligar as duas coisas.
Eu ainda não tô nessa fase. Eu tenho consciência, mas eu ainda não tenho o controle do que eu sinto diante dos cachorros que latem no meu pneu. Então, eu tenho consciência, sei que não devo me importar com eles, sigo o meu caminho, mas aqui ainda incomoda. E é disso que a gente fala nas mentorias. Exato. E é um processo que talvez eu leve muito mais tempo que outras pessoas, e tá tudo bem, porque Tudo cada bem. um tem a sua velocidade. Isso. O que não pode acontecer é que esse processo não aconteça e a gente passe a vida inteira desse jeito, não é verdade? Exatamente. E Mas uma- você já deu um passo, né? Porque no começo você não tinha consciência do problema. É verdade? Agora você tem consciência do problema e já tem a consciência da solução, inclusive. Você já tá atrás da solução, né? Perfeito. Eu sempre falo assim, ó. Quando eu entrei nesse processo, quando eu passei, eu fui resolvendo coisas. Eu fui resolver, eu tenho coisas resolvendo. A vida é assim, nós vamos, todos vão. Problemas novos, novas soluções. Problemas novos, novas soluções. Então, você vai, eu sempre digo, eu e a Maria, a gente fala, escreva no teu caderninho preto lá, o que você precisa resolver ainda. E escreva lá. Tá, eu tenho isso aqui que eu preciso resolver. O que seria o ideal hoje para resolver isso? Escreva na frente. O ideal hoje seria isso para resolver. Então é para esse caminho que você vai. Vai ser rápido, vai ser médio, vai ser um longo prazo? Você vai para aquele caminho lá. Entende? Então é tudo uma questão de você olhar para aquilo, não fugir. Pois é. Que olhar para aquilo, eu vou usar que lado do meu cérebro? Para se desenvolver. O cérebro do desenvolvimento. Que é o direito. Exatamente. Porque o esquerdo sempre vai ser racional ou hiperracional quando entra nos sabotadores. Ser racional demais é complicado. Quando você equilibra, você tem mais resultado, né, Maria? Exatamente. E aí entra um ponto bem interessante, né? Que normalmente a gente... Por que a gente se importa tanto, né, com o que as outras pessoas falam da gente? Por que será que a gente se importa tanto? Porque a gente vem de uma linha onde eu quero agradar todo mundo. E eu não vou conseguir, Jéssica. A gente quer uma aprovação, né? A gente quer ser aprovado naquele meio. Sim. Reconhecido naquele meio. Sim. E se você, por exemplo, olha só que louco, se você é aprovado por 9 pessoas e uma não te aprova, Qual que você vai ficar 9 te olhando? aprova, Não faz nem sentido, né? É loucura, Não né? faz. É loucura, vamos Faz falar? nem sentido. Você fica ali desesperado. Bah! E aí eu aprendi a fazer o caminho contrário. E eu tive que aprender. E a Dani me ensinou isso no meu processo de mentoria. Ela é responsável por isso. Ela dizia pra mim assim, Maria, olha pra frente. Só vai. E eu só fui. E tô aqui hoje, graças a Deus. Ai, gente, eu ficaria aqui horas e horas e horas, mas eu preciso citar uma palavra nessa conversa que eu acho que foi o primeiro passo para tanto o Max quanto eu entendermos que a responsabilidade é nossa, que é a autorresponsabilidade. Não tem como terminar essa conversa sem se falar sobre isso. Porque eu acredito que se fosse pra gente dizer assim, qual é o primeiro passo para você entender mais de inteligência emocional ou começar a entrar nesse meio? Esse é o termo que eu acho que gera esse impacto, né? De você parar de culpar o meio, os outros, a vida, o tempo, o clima. Culpar Perfeito, tudo. Perfeito. E aí, só uma consideração importantíssima nessa tua fala da autorresponsabilidade. É daqui pra frente. Agora, daqui pra frente. Não foi nem de 15 minutos atrás, esquece. Não pega o chicotinho, não. É daqui pra frente a autorresponsabilidade. Você é o único responsável pela vida que vai levar daqui pra frente. O que você plantar hoje, você vai colher. Não tem. Então, o que eu quero plantar? Escreve aí no teu caderninho. Escreve. Quero plantar o quê? Conhecimento, sabedoria, entusiasmo, virtudes, coragem. É esse caminho que eu quero plantar.
dinheiro, riqueza, prosperidade. É esse caminho que eu quero plantar. A partir de agora, daqui pra frente. Foi o que ela fez, foi o que eu fiz, é o que você está fazendo, o que o Max está fazendo. E é o que as pessoas precisam entender. Ei, daqui pra frente. E a autorresponsabilidade é: você é o único responsável pela vida que tem levado. Por mais que isso possa lhe doer, E a inteligência emocional te explica. Isso que é o mais legal. Ela te explica que você é o único responsável pela vida. Ah, mas o fulano... Não. Ah, mas... Não. Autorresponsabilidade. Você é o único responsável pela vida que você tem levado. Começou aí, Jéssica, é o que você falou. É o pontapé inicial. Daqui pra frente. Pra frente. Muito bem. Eu amei, hein, Max? Você, Gostei como bastante comentarista também. hoje também, hein? Deu vários depoimentos Você viu interessantíssimos. só? Minha hora vai ficar mais cara aqui, tá, Jéssica? Inclusive, vamos rever isso aí. Estamos precisando. Fantástico, é quarteto Elevando o fantástico. nível, elevando o nível. Elevando. Sempre, Muito sempre. bom, muito bom. Eu agradeço, inclusive, a Dani, a Maria, por esses conhecimentos que elas trazem, né? Porque, assim, a gente já fez a mentoria, a gente continua fazendo, mas quem não tem oportunidade, a gente pode dizer que vale muito a pena. Realmente muda a forma da gente pensar, né? A forma da gente pensar e, consequentemente, agir. E quando a gente toma ações diferentes, o nosso mundo, né? Ele muda também. Então, agradeço muito por ter conhecido elas, pra gente estar junto aí. Espero que elas voltem, né? A gente não falou sobre relacionamento também. Tem coisas muito legais que elas conhecem sobre Agora o Max relacionamento. me obedece menos, gente. A gente precisa conversar sobre isso. Então, exatamente, evoluiu, né? Então agora é assim. Boa. Mas foi muito Nota legal, 10, muito Max, legal. nota 10, parabéns. O que eu quero deixar aqui muito claro é que eu sou imensamente grata pela trajetória que eu tive com cada uma. A Maria me acompanha há tantos anos. Sim. Só uso saia hoje em dia porque ela fez uma mentoria na minha mente. Lá em outros carnavais. Sou muito grata, né? É uma irmã pra mim, você sabe disso. A gente tem muita consideração e carinho. E a Dani também, nos conhecemos como docentes na universidade. Isso. Ela tinha fãs, né? Eu já nem tanto, mas ela tinha uma tinha, fila de alunos. Por que será? Por que será, né? Então, eu sou muito grata de ter a oportunidade de conviver com vocês. Eu acho que a mentoria, ela é a parte profissional, mas vocês são excepcionais como pessoas. Então, muito nos Legal. agrada recebê-los aqui. Esse estúdio se tornou resultado das mentorias, né? E a gente Uau. foi dando um passo de cada vez até poder chegar aqui. E os próximos passos estão sendo desenhados. Aguardem os próximos Isso. capítulos e Isso aí. episódios. Muito obrigada, Maria. Você vai voltar mesmo? Eu vou voltar, imagina, se não, imagina, minhas crias, né? Eu sou muito grata também. meu Deus. Responsabilidade, hein? Vai ter que voltar. Responsabilidade, legal. E para nós é um prazer estar com vocês. A gente tem um carinho, uma consideração muito grande, viu? Por esse casal de ouro. Pode chamar que a gente vem. Vem aí um papo sobre perfil comportamental, mas não é agora. É pro não, próximo. não. Beijo pra vocês, a gente se vê no próximo Like Cash. Até mais.